Olá, ótimo dia, tudo jóia? Pessoal, a live aqui hoje, eu fiz essa live aqui no sábado, só que deu pau no microfone e metade dessa live ficou sem som. Aí eu peguei, excluí e agora eu vou fazer novamente essa live. E o que eu quero falar aqui? Primeira coisa é o seguinte, eu falo para todos os meus clientes, façam lives, façam lives, façam lives, e eu não faço live. Então a primeira coisa é deixar de ser hipócrita e começar a fazer, né, o que eu peço para eles fazerem. Porque é difícil você preparar o material e o que você vai falar e tudo mais. Mas enfim, essa live é uma visão minha, tá, com relação ao mercado de marketing, de comunicação para 2023. Tá? Eu vejo algumas coisas no mercado que precisam ser levadas em consideração e a galera que está entrando aí, gratidão, o Su, a Aline, o Rafael, o Celso, gente, gratidão. E viu, o som tá bom? Vê aí, fala pra mim se o som tá dando pra escutar e tudo mais, por favor. Que no sábado essa live aqui, na hora que deu metade, ela ficou sem som. Mas, enfim, vamos lá. Então, assim, a gente vê o mercado de marketing hoje, né? Os funis de venda gerando uma quantidade de lead muito grande, né? O tráfego é uma coisa que está bem desenvolvida, né? As plataformas de fontes de tráfego como Google, como Meta, como Instagram, Facebook e as redes parceiras, o Google com o YouTube, com a rede de pesquisa, e aí você vê outros players entrando no mercado, como a Amazon, a Microsoft e o próprio TikTok. E alguns canais que não são tão antigos, novos, eles são mais antigos, e ganhando uma relevância no mercado muito grande, como o LinkedIn, para quem é B2B, e também o Pinterest, né, para quem mexe com design, com arquitetura. Nós que atendemos, né, um dos nossos nichos é varejo de construção civil, no segmento de Matcom, que é materiais de construção. O Pinterest é muito relevante, esse canal, e é um canal assim que você precisa ter uma estética muito elevada. Então nós estamos com o mercado funcionando a pleno vapor, né? E quais são as 3 fases de qualquer mercado, beleza? A primeira fase é a fase de venda, né? Qualquer empresa que está se colocando no mercado, qualquer mercado que está nascendo, como nasceu o digital, você tem uma demanda e você coloca o produto, você não precisa se preocupar com muita coisa, fazer a oferta, né? Vai lá, coloca o produto, faz a oferta, trabalha a oferta e tal, e aí beleza, o seu produto ele vende, tem demanda. Só que você vai passando, todo mundo vai vendo que você está ganhando dinheiro, né? Que tem dinheiro rolando ali, e começa a aparecer gente. E vem, e vem. E aí só uma simples oferta, uma operação de vendas apenas não funciona mais. Você precisa subir o nível e aí você vai para uma gestão orientada para marketing, né? Não que você vá para vendas, né? Não é isso. Você tem que acoplar mais uma camada na sua operação e aí vai para o marketing. E aí você pensa em estratégias, mercados, público, se você vai fazer mais produtos, como que você vai apresentar esse produto, né? Preço, praça, produto, promoção e público, no mínimo, né? Enfim, e aí acontece que todo mundo começa a fazer a mesma coisa, beleza? E você vê que, né, o ano de 2021, o ano de 2020, pandemia rolando, curso, todo mundo, muitos players
assim, respeitados, falando muito bem, ensinando muito bem, com muitos cursos, né, aí disponível para a galera, para o mercado, e essa galera vai se qualificando e vai entrando. Você tem aí Conrado Adolfo, Érico Rocha, Pedro Superti, cara, para falar os grandões, né? Se eu esqueci de alguém aí, não sei, mas enfim. E aí você tem grandes escolas, né, que daí a gente não vê como um especialista só, a RD Station, né, colocando no mercado esse conceito, a HubSpot entrando no Brasil e colocando esse mercado, educando o mercado com relação a isso. Você vê Rock Content, cara, saturou. Assim, é muita oferta. Ah, mas tem muita empresa que vai... Sim, tudo bem. Eu não estou falando que o mercado está saturado, mas o marketing, entende? As estratégias de marketing, elas são muito parecidas. São funis que vão sendo replicados. Os que dão certo começam a se espalhar para tudo quanto é lado. E fica difícil de você se posicionar no mercado desse, tá? Tem outras coisas para a gente levar em consideração, mas essa narrativa do marketing, ela precisa ir para um terceiro nível, que é o nível de marca, né? A empresa, ela precisa parar de ser uma empresa e se transformar numa marca. Mas qual a necessidade disso? A primeira diferenciação, né? A primeira diferenciação. O marketing, ele experimenta muito, e quando você tem essa experimentação exacerbada, você confunde o público, né? E é tudo muito parecido. O marketing, ele trabalha bastante diferencial tangível, quanto marca é diferencial intangível. Enfim, você já começa a ver um tipo de comportamento do consumidor quando você tem uma narrativa de marketing muito parecida, né? Meio que comoditizada, fundão de funil, tá? Joga oferta e joga para a equipe comercial. Gatilho mental, equipe comercial, remarketing e tal. Isso é meio que uma operação de vendas gourmetizada, beleza? Você precisa de mais para você conseguir construir uma jornada de consumo. Porque precisa conectar o lead em outro nível. E aí você já começa a ver o mercado respondendo, o comportamento do consumidor, não, respondendo não, né? Pelo contrário, não respondendo, aquela geração de lead muito grande, e algumas empresas não conseguem essa conexão. A hora que você vai entrar em contato com o lead que deixou o cadastro, né? Levantou a mão para a equipe comercial, você não obtém a resposta. O lead, ele não responde. Tá, mas o que está acontecendo aí? E aí são vários aspectos que precisam ser analisados com relação a isso. E esse é um olhar que a Animo focou nesse final de 2022 e vai focar durante 2023. Precisa resolver essa fase, beleza? Essa fase de lead não respondendo, de geração de lead muito grande. Os leads já não estão mais naqueles precinhos de 2018, né? Então tem aí um grande desafio. Mas temos o caminho, né? Temos alguns caminhos e algumas considerações aqui, que uma delas é a equipe comercial, né? A equipe comercial, ela precisa se preparar para receber esses leads, né? Ela precisa entender mais de spin selling, de framework de vendas, ela precisa entender de gatilhos mentais, ela precisa entender de método KFC, que não é o frango, tá? É aquele método de abordagem. Você testa a abordagem, mede o resultado, a abordagem que deu certo você continua, essas coisas. E você saber, né, quais são as fases, o que você quer daquela fase. A gente vai falar muito disso nessas lives que serão feitas durante a semana. Vamos devagar, né? Durante a semana. Então, assim, primeira coisa, equipe comercial. A equipe comercial precisa se preparar mais. Saber, por exemplo, o papel de um SDR, né?
que é um SDR, o que é um BDR, o que é um LDR, o que é um closer. Cara, são profissões, tá? Dentro de uma operação comercial, beleza? O lead levanta a mão, cai lá, chega, um SDR, atende ele primeiro, vê se ele é um lead qualificado, tá? E aí passa para o comercial faz só o fechamento. Então, assim, é um dos pontos que não precisa se aprofundar, mas é um dos pontos que precisam ser olhados. Um outro ponto muito importante que precisa ser analisado com relação a essa conversão é o seguinte. Hoje, as plataformas, né, como o Google, com todas as plataformas, Google Drive, o próprio Google, que é muito fácil de você buscar informação, nós temos aí uma geração que não está mais usando a memória de curto prazo. Nós temos a memória de curtíssimo prazo, a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. E eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, quando eu era jovem, com os meus 11 anos, ou até menos, na escola, né, era importante você conhecer a capital dos países, as capitais dos países, né? Por exemplo, você ia saber lá qual era a capital da Inglaterra, Londres, qual era a capital da Itália, Roma. Cara, isso era importante, era muito importante. Hoje, esse conhecimento prático, esse conhecimento fácil, não faz mais sentido, né? Você passar horas ali estudando isso, porque é muito fácil de ser acessado. E tem uma coisa que, assim, é tão fácil você ter ali, subir para a nuvem, guardar esses arquivos, que você não precisa usar mais a sua memória de curto prazo, beleza? Então as coisas muito racionais, muito práticas, você não precisa guardar na sua memória. Você vai lá e salva, ou deixa lá disponível, joga, né? Você tem um grupo no WhatsApp, eu tenho um grupo no WhatsApp de estudos, de livros, e aí eu vou jogando tudo lá dentro, eu vou vendo, me interessando e jogo lá dentro. Isso acontece muito com os funis também que eu entro, né? Você também deve ter esse costume. Tá passando, vê uma coisa que te interessa, clica, deixa o cadastro, vai para o grupo de WhatsApp, provavelmente é um lançamento, mas aí a hora que você é abordado pelo vendedor, cara, putz, eu não tenho tempo, cara, eu acho que eu nem quero, então eu não sei nem o que é, né? Você esquece, né? Eu tenho, por exemplo, um grande amigo, que está aqui na live, o Flávio Moura. Ele está traduzindo um livro muito importante, é um dos livros mais importantes de vendas, chamado Sales Acceleration Formula, do Mark Roberger. Ele é o cara que estruturou o comercial de uma plataforma que é a HubSpot, uma plataforma muito respeitada no mercado de marketing e vendas, tá? Cara, esse livro é um dos livros mais importantes de venda da atualidade. Você tem ali, do outro lado, né, como concorrente, a Salesforce, que ali você não sabe, quem que inventou o que, né? Esse negócio de funil de vendas digital veio de quem? Qual plataforma que tornou isso possível? Porque funil é um conceito muito antigo. Mas enfim, quem tornou isso possível no digital? Alguns falam Salesforce, outros vão falar HubSpot. Mas enfim, você tem ali o Enroll Ross de um lado e você tem o Mark Roberger. Encantado com esse trabalho. Maravilhoso, senhor. Então assim, e você tem o Mark Roberger do outro lado. E no livro ele fala dos leads, né, que a própria HubSpot gera, e a hora que o comercial vai para cima, não lembro, não deixei cadastro nenhum. E isso acontece, memória de curto prazo, 0. O senhor deixou o cadastro, lembra que o senhor marcou uma reunião para a gente apresentar a ferramenta HubSpot? O que é HubSpot? Não, eu não deixei cadastro nenhum. Então assim, está acontecendo, não dá para ignorar.
Quantas e quantas empresas estão gerando leads assim de arrebentar e com conversões baixíssimas, né? Porque tem um motivo isso, beleza? Eu fiz uma colinha aqui, eu vou passando ela para não pular, não ficar meio desconexo, tá? Mas eu vou, assim, colocar toda essa visão 2023 aqui. Então vamos lá, uma coisa é fato, certo? O pensamento humano é inevitavelmente simbólico, beleza? E um modo privilegiado de símbolo, né, de simbologia, de você passar esse símbolo é a narrativa. No caso, a narrativa são histórias, beleza? Então, biologicamente comprovado que seres humanos necessitam de histórias. E assim, como a gente não tem mais a necessidade de uso de memória de curtíssimo prazo, e a gente só está ali no fundo do funil fazendo oferta, sem contar histórias, fica difícil mesmo a pessoa lembrar, entendeu? Você não acessa a memória de longo prazo dessa pessoa. Tem mais alguns problemas com relação a isso, mas vamos dar uma olhada. Então vamos lá, as novas plataformas de armazenamento e o cérebro que não precisa se esforçar mais para lembrar de coisas práticas, né? Você vai ver que o cara pula para dentro do funil de vendas por causa do gatilho mental, que é uma coisa extremamente forte, mas o gatilho mental ele ativa a pessoa por um tempo, ele não marca a pessoa, né? Alguns gatilhos, a pessoa nem racionaliza sobre isso, né? Ela é tocada ali no emocional muito rapidamente, ou então até mesmo no cérebro reptiliano, né? Algumas necessidades são biológicas, então quando você consegue trabalhar um gatilho mental de pertencimento, o cara vai vir, só que isso vai passar, né? Essa lembrança vai passar, ele não racionalizou sobre isso, né? Nessa de persuasão, de você dar um rolê no neocórtex, tem as suas consequências, beleza? Então assim, né, eu estou falando aqui da teoria do cérebro trino, né? Acho que todo mundo conhece o reptiliano, o cérebro primitivo, né, que reage com base na sobrevivência, o cérebro emocional, né, que é o mais forte, tá? E o racional. Tá? Eles precisam trabalhar em conjunto, né? Porque senão você não gera a memória de longo prazo. A memória de longo prazo ela está ali no límbico, né? no cérebro emocional. Enfim. E uma coisa, né, que assim, é uma fonte da BBC isso. A BBC fez uma pesquisa falando que pela primeira vez na história temos filhos com QI abaixo dos pais. E um dos motivos é esse, né? Temos um problema muito grande, um desafio muito grande no setor de educação, realmente por causa disso, tá? E assim, eu não vou falar que eles estavam errados, não, eles não estavam no momento que o mercado exigia marketing e vendas, né? Não é o caso agora. Agora o mercado exige marca, a empresa tem que ser transformada numa marca. E acabou, e tá acontecendo isso. É fato. Então assim, eu vou chamar de guru, eu tenho respeito por essa palavra, mas eles precisam dar uma olhada nisso, né? O growth hacking precisa ser analisado, beleza? Porque não está tendo resposta, né? Esse estímulo persuasivo demais de fundo de funil não está gerando a resposta que a conta fecha. Não tem, o ROI está caindo demais. Enfim, isso é uma coisa que sempre me incomodou, tá? A galera sempre querendo olhar para o novo, né? O novo, não, agora a nova onda, a nova bala de prata, a nova não sei o que, o novo jeito do funil americano, que você não precisa fazer conteúdo e tudo mais. Essa narrativa, ela não faz sentido. Ela funciona por um determinado tempo, mas você está construindo uma empresa, você está construindo uma marca. Mas as startups não fazem isso.
Algumas startups nem lucro precisavam dar, beleza? Modelo unicórnio. Eles estavam achando o modelo de operação, investindo dinheiro nisso, achou o modelo de operação, os investidores começam a eu quero resultado. E aí era demissão em massa, né? Reuniões com 300 pessoas na sala e senta a bota, todo mundo demitido. Porque teve o período da startup não precisava fazer branding, porque ela não tinha nem a operação. Então, testa, achou, maravilha, agora vamos trabalhar a marca. E todo mundo foi nessa loucura, né? Para quem tinha capital, beleza. Existe também a startup Camelo, que é aquela que precisa dar lucro, né? O MVP que precisa pelo menos se pagar. Mas enfim, isso sempre me incomodou, essa coisa de como assim uma empresa precisa dar lucro? Louco, né? Da onde que vem esse dia está sendo queimado? E sempre tem esse negócio, não, no futuro a bala de prata, o que está rolando agora, o funil americano, que você não precisa fazer conteúdo. Cara, você não precisa fazer conteúdo, você precisa fazer conexão com o cliente. E venda é conexão, não tem como você não fazer, né? Existe uma necessidade biológica, né, nesse tipo de relacionamento entre empresa e consumidor, e sempre existiu, né? Vamos aqui por partes. Um livro que me tocou muito, me falou, aquilo que eu intuitivamente percebia, é um livro muito legal, do Yuval Noah Harari, né? Sapiens, uma breve história da humanidade. Cara, é um livro fantástico. Ele fala sobre a revolução cognitiva, tá? Mas ainda não é aquela coisa profunda, né? E eu não sabia onde procurar aquilo, mas aquilo ali me deu um norte, beleza? A necessidade humana da linguagem ficcional, né? A gente vê hoje livros como storytelling para dados, né? Pesquisas mostram que as pessoas expostas a dados, exposta a dados, elas não lembram no outro dia, beleza? Agora, quando você conta uma história, ela lembra, porque história gera memória de longa duração, beleza? Então, o Sapiens ali falou, putz, que legal, cara, faz sentido, mas eu preciso saber mais disso, né? Tá, mas o que isso tem a ver com o lead não responder? Cara, tudo, beleza? Vamos lá, você está no mercado onde está muita oferta, tá? Todo mundo consegue abrir uma empresa, ou então pegar alguma coisa de uma empresa e fazer dropshipping, fazer LPR, fazer e-book, produto digital, aonde você quer que olhe, você tem oferta, beleza? Por canais transacionais, não relacionais, né? Você vê os marketplace aí socando pau no preço e vamos vender. E isso gera uma multidão de oferta, né? Paradoxo da escolha. É tanta oferta, tanta coisa igual, que em vez da pessoa tomar uma decisão e se sentir bem com aquela decisão que ela tomou, ela começa a sentir o contrário. É tanta coisa que ela deixa para trás ao tomar uma decisão, é tanta variedade que se ela tomar uma decisão, ela sente que ela perdeu, então ela não toma decisão nenhuma, né? Também tem isso acontecendo, né? Outra coisa também que é muito importante de falar, você não precisa guardar isso na sua memória, até porque você não vai ter o Google para não precisar fazer isso, você vê que uma pessoa, em média, ela é exposta a 10 mil anúncios por dia. Um usuário médio de redes sociais, de internet, é exposto a 10 mil anúncios diários em média. Cara, isso é comunicação pra caramba, entendeu? E tem uma outra coisa que acontece, né? Vamos lá, você está anunciando e o seu criativo, né, seu anúncio é do segmento de moda, beleza? Aí você vai lá, faz a setagem e tal, quero achar o público específico de moda, beleza? Aí você sobe esse anúncio. Aí o cliente, o possível cliente, o lead, né, ele vai lá e clica naquele anúncio. O algoritmo sabe, esse cara está interessado em moda, entendeu?
todos os outros anúncios que estão ao mesmo tempo vão começar a aparecer para esse cara também, beleza? É um enxame de anúncio. Então, é como se uma pessoa fosse lá e clicasse numa casa de abelha, né? Não vai vir uma abelha só atrás, vai vir um enxame de abelha, e é um enxame de anúncio, tá? E esse cara entra em vários e vários funis, e depois ele nem sabe. Isso acontece comigo, deve acontecer com você. A pessoa chama e fala, putz, cara, eu não consigo mais ligar o que eu tô fazendo aqui, eu não sei, que é essa empresa e tal. Então, não sei nem porque que eu fui ativado, entende? E não respondo. Enfim, isso acontece, né? Quantidade muito grande de anúncio. E o negócio cara, tá, e como que a gente vai resolver isso? Né? Como que a gente vai resolver isso? Cara, a gente vai ter que ter a humildade de olhar para trás. Porque para frente não dá para olhar, adivinhar o futuro não tem como. Né? Tem como você prever esse futuro. Tá, mas baseado em quê? Né? Cara, e é aí que tá uma pegada muito legal. Assim, nós não chegamos até aqui à toa, beleza? Nós não chegamos até aqui à toa. Assim, pessoas, algumas pessoas, né, alguns pensadores muito importantes, eles previram, eles escreveram, teorizaram sobre isso. Vou dar um exemplo, por exemplo, o metaverso do Meta, né, do Mark Zuckerberg, do antigo Facebook. Cara, ele não inventou aquilo, né? Aquilo, você vê, por exemplo, aquilo acontecendo num livro chamado Ready Player One, que é o jogador número 1, o Spielberg fez um filme sobre isso, que é um upgrade da Matrix, né? Do conceito de Matrix. Então, essas coisas, elas não aparecem do nada, ainda mais o digital, beleza? Então, assim, eu não estou falando, né, que a gente não vai, nós não vamos ler, por exemplo, sobre Russell Brunson, sobre Dan Kennedy, sobre Robert Cialdini. Cara, esses caras são extremamente importantes. Né? Kotler, cara, o cara é um gênio. O Acker, né, do branding. Mas eu preciso, todo mundo, né, precisa entender, eu preciso entender que não é só isso, a gente precisa olhar com relação à comunicação, né, comunicação social. E aí você vai entender que, existem várias escolas que estão sendo ignoradas pelo mercado de marketing e que têm respostas assim contundentes com relação ao que precisa ser feito, ou pelo menos o que precisa ser testado, tá? E que não está sendo, beleza? Você vai olhar, por exemplo, da Escola de Toronto, né? A Escola de Comunicação de Toronto, que também é conhecida como Escola de Comunicação do Canadá. Você vai ver autores ali como Marshall McLuhan, que é uma das maiores expressões ali, um dos nomes mais fortes, assim, mais famosos. Cara, tem livro dele que chega a assustar as previsões que ele faz, né? Eu tenho um aqui, que Os Meios de Comunicação como Extensão do Homem. Ele fala sobre, o estudo dos meios, né? Ele fala sobre, no futuro, isso foi escrito em 1960, o homem vai ter um aparelho no braço onde ele vai se comunicar com qualquer pessoa e tudo mais. Cara, ele previu o smartphone. Né? Então, assim, nossa, o Steve Jobs é um gênio. É um ótimo vendedor, mas ele olhou para o passado, beleza? Ele olhou para o passado e ele viu que, cara, olha que negócio legal, né? Vamos colocar em prática. Mas você tem ali Marshall McLuhan, ele é um teórico de comunicação, ele é conhecido como o pai da comunicação. Vale a pena dar uma olhada, beleza?
Vale a pena dar uma olhada também num cara chamado Howard Innes, ele também faz parte da Escola Canadense de Comunicação, e esse cara, ele foi para, assim, ele fundou também uma escola de pensamento de comunicação em Nova York, tá? Esses caras, eles são bastante ligados com a publicidade. É um espanto a gente não ouvir esses nomes, né, na narrativa das redes sociais, dos grandes gurus do marketing. Pô, os caras estão falando de Marshall McLuhan, como assim? Os caras estão falando de Howard Innes, como assim? Mas tem um outro cara que precisa ser analisado, estudado a fundo também, que é um cara chamado Pierre Levy, beleza? Pierre Levy ele é professor, da escola, é um pensador da conceituada Escola de Pensamento em Comunicação de Toronto, do Canadá, e ele é vivo até hoje e faz grandes trabalhos, então dá para acompanhar a vida acadêmica dele e tudo mais no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, ele está ali na maioria das redes. Pierre Levy assim, tem um livro dele que chama Tecnologias da Inteligência. Nesse livro, ele dá uma olhada, ele faz um estudo dos meios, né? Meios, mídia, beleza? Antropológico, beleza? Ele vai dar uma olhada nas tecnologias de linguagem e é aí que a ficha vira. Todo mundo fala sobre branding, beleza? A necessidade de branding, né? Você vê Paulo Cuenca falando de primal branding, extremamente necessário. Tá. É legal, a gente sabe que é história e tal, mas, cara, a hora que você vai ver Pierre Levy, ele começa a estudar as sociedades orais pré-históricas, beleza? E ele vê que eles tinham uma tecnologia de armazenamento de dados, que é as histórias. As histórias são, para a sociedade oral pré-histórica, tá? Uma tecnologia de armazenamento de dados. Cara, isso é de explodir a cabeça. Porque eles não tinham como guardar a informação. Eles não tinham. Eles eram... a linguagem era oral. Eles não tinham a escrita ainda, né? Eles não tinham a tecnologia da escrita. Então eles tinham que contar histórias. Né? Os mitos, né? As crenças, os rituais, eles eram tecnologia de armazenamento. Cara, isso é assombroso. Então, assim, extremamente necessário que o mercado em 2023 olhe para esses autores, tá? E comecem a resolver esse problema de conexão. Uma outra coisa que o Pierre Levy fala, que nós estamos abrindo mão, e eu não sei como que a gente está abrindo mão disso, não é natural, né? Com relação ao topo de funil mesmo, né? A implantação de uma narrativa, beleza? Ele fala sobre a inteligência coletiva, beleza? A inteligência coletiva e as interações sociais. Uma coisa que eu acredito que ajudou muito para mim, foi entender a tradução de social media, né? Porque assim, quando a gente fala de mídia, a palavra, né? A palavra, ela não traz em si aquele significado que vira chave, o óbvio. Puta, é óbvio. Não traz, é mídia. Você vai lá, mídia, o que é mídia? Mídia é, não sei o que, televisão, tal, não sei o que, por onde a mensagem é passada. Aí você traduz isso como mídia social, a chave não vira. Ou rede social, aí você fala rede, computador e tal, a chave não vira. Mas a hora que você entende como meio social, cara, aí a chave, pum, cara... E a gente está abrindo mão disso. As empresas estão abrindo mão disso. Então, assim, social media é meio social. Você tem o seu meio social como sempre teve, beleza?
desde que, não sei, dos anos 80, tá, sempre, beleza? Mas eu tô falando que eu, né? Sou uma geração, da geração dos anos 80, 90. Então, assim, é o mesmo meio social. Com os canais. Por isso, né? Tinha escola, você tinha a lanchonete que você ia, você tinha vários pontos de contato, né? Touch points com as suas conexões. Digitalizou, eles estão lá, Facebook, Instagram. Então, as empresas precisam entender isso, gerar esse tipo de comunicação e depois apresentar a oferta. Porque é importante, né, para você conseguir acessar a memória de longo prazo e ficar na mente do seu consumidor. A outra coisa é que nunca foi tão fácil e barato, né, você ter uma comunidade, você manter essa comunidade, de você conseguir colocar uma narrativa, né? Mas tem o conceito de inteligência coletiva, e isso é muito importante. É uma das coisas assim mais legais que a internet, as redes sociais, né, os meios sociais digitais trouxeram. E que me lembra muito a função de um comerciante. Eu sou de família de comerciante, tá? Sim, meu bisavô fundou uma loja na minha cidade que hoje os meus primos administram com o meu tio de 75 anos. Meu pai foi um comerciante e você consegue entender ou relacionar que todo comércio, né, todo sucesso comercial de antigamente era relacionado com a posição que o comerciante tinha na sociedade, né, no meio social dele, beleza? Ele era uma pessoa relevante para o meio social. As pessoas iam no armazém, né, do meu bisavô, no mercadinho do meu pai, e existia uma troca de informação, né? Uma sabedoria popular, uma conversa, o conhecimento da ponta do balcão. Aquilo sempre existiu, né? A participação desses comerciantes na sociedade, isso refletia demais na força comercial que essas pessoas tinham, beleza? Tudo bem, anos 90, os grandes accounts, as lojas de autosserviço e tal, mas você vê que está tendo uma volta a isso, né? Isso está voltando para pequenos comércios e a oportunidade que as empresas têm hoje de conseguir passar esse conhecimento de valor, que é muito valoroso, né, de tocar na vida das pessoas. Assim, o Pierre Levy fala, né, que o ser humano, por menos conhecimento teórico que ele tenha, ele tem conhecimento de vida prático, né? Tem um conhecimento prático da vida. E, cara, que faz sentido ele ensinar, faz bem, é necessário. Então, essa inteligência coletiva é o que a gente fala do conteúdo de valor, né? Então, é muito necessário que a gente preste atenção nisso, tá? Com essa visão, por esse prisma, né? Beleza? Vamos lá. Esses caras estudam comunicação através das evoluções tecnológicas das mídias de maneira antropológica, né? Tem um cara no Brasil falando disso, tá? Professor Carlos Damasceno. Meu, é muito legal as coisas que ele fala. E ele vai dar ali vários autores que depois você procura, se aprofunda e bacana acompanhar também o canal da Ânimo, que esse ano vai falar muito desses caras, né, da Escola Canadense de Comunicação e da Escola de Nova York de Comunicação. Vamos falar muito, né? E é isso. Então, o Carlos Damasceno é um cara que eu não posso deixar de falar, porque, assim, muitos toques ali foi ele que me deu. A tradução da palavra mídia, né? A tradução certa da palavra mídia como meio, beleza? Meio social. Entender, né, como seu meio social é fundamental,
né, para você prosperar. E assim, se não precisa mais se preocupar com guardar informações práticas, pois temos o Google Pesquisa, o Google Drive e agora até o ChatGPT, né? Porque para você fazer um texto ou então um design, você não precisa mais quebrar a cabeça, né? Coisas práticas viraram coisas que não precisamos nos preocupar. Nós temos ferramentas para fazer isso, né? Então, eu aconselho que ao invés de só ler, olha, assim, ler também, mas não só, né, os grandes nomes do marketing digital, como Russell Brunson, Dan Kennedy, Robert Cialdini, esses caras, olhar esses outros autores, Marshall McLuhan, Pierre Levy, Howard Innis e muitos outros, né? Tem um outro ponto aqui que é muito importante quando a gente fala, é importante a gente implantar uma narrativa. Beleza. E aí você vai para o setor de marketing e você vê ali bastante foco em growth. Beleza, extremamente importante, mas você precisa construir as outras camadas, tá? E as camadas são camadas de narrativa. Então, você olha para o termo propaganda, e ele não foi inventado para as empresas. Propaganda é um termo inventado para ideologia política. Então, quem fala de comunicação com relação à ideologia, né? Propaganda ideológica, que é narrativa. Mesma coisa, em vez de vender um produto, está te vendendo uma ideia, beleza? E aí você tem pessoas que eu gosto, que é da minha ideologia, que é David Horowitz, beleza? Tem um livro dele no Brasil, O Filho Radical, que ele conta a história dele de, cara, como que ele foi um dos expoentes, né, da New Left nos Estados Unidos, lá a contracultura americana, né, a geração hippie, ele que ajudou a pensar tudo aquilo. Depois ele se decepcionou com o que aconteceu e virou um grande crítico dos democratas, né? Os democratas americanos são a esquerda americana. E um cara chamado Dinesh D'Souza, que tem um livro no Brasil, ele é um americano, ele tem um livro no Brasil chamado A Grande Mentira. Cara, é muito forte o que eles falam ali de implantação de narrativa, de tomada de espaço cultural e essas coisas. E eu vejo que grandes marcas fazem isso, beleza? Coca-Cola, Apple, Amazon, Microsoft, elas fazem. Pela primeira vez, nós temos a oportunidade de micro e pequenas empresas, nós temos essa capacidade midiática, né, de meio, de ferramentas de meio de comunicação, para também fazer, e não fazemos. Você não precisa fazer conteúdo para vender e tal, aí a gente acaba não fazendo. Então, assim, outros autores que precisam ser analisados com relação à comunicação. Olha só, vamos lá. Vou falar uma coisa aqui que me incomoda um pouco de falar, tá? É um nome que foi jogado para dentro da narrativa política nacional e, não sei, algumas pessoas elas se descompensam quando ouvem essa palavra. Acho um pensamento meio que perigoso, beleza? Mas enfim, temos que dar uma olhada na escola de Frankfurt. Mattarelli, você é louco? Você tá doido? Cara, não, eu não tô doido. Dá uma olhada na escola de Frankfurt. Mano, os caras tomam a narrativa. Eles tomam a cabeça das pessoas, beleza? Chega a ser alucinante, né? O jeito que eles trabalham a linguística, beleza? Para a implantação da narrativa. Então você vai ver ali no Noam Chomsky, por exemplo, né? Com o conceito de manipulação midiática.
Só uma coisa, tá? Esses caras, eles são extremamente críticos. Você começa a ler essas pessoas e elas têm, assim, uma visão negativa do mundo tão forte que você fica meio que o mundo não presta. Eu não gosto disso, eu acho isso perigoso. Então, assim, você ir lá e dar uma olhada, por exemplo, no livro O Problema de Gênero e a Desconstrução da Identidade, esqueci o nome dela. Enfim, cara, o livro reclama demais, olha o mundo da teoria crítica, né? Então, assim, cuidado. Mas é importante de saber. Tem um outro autor, né, que é o Zygmunt Bauman, que fala da sociedade líquida, que é uma coisa que acontece. A sociedade líquida, ninguém... Assim, é tão fácil o relacionamento com as pessoas que as pessoas, os amigos hoje em dia, né, que a gente faz aí pela internet, a gente não tem mais aquela disposição emocional de ficar resolvendo problemas muito profundos, né? A gente também é Nutella no emocional, não é verdade? Então a gente assim desconecta, porque é muito fácil conectar com outra pessoa e tudo mais. Você vê a similaridade disso com relação a empresas que se conectam de maneira muito frágil com seus clientes? É isso, é a conexão líquida, da sociedade líquida. Esses caras, eles não estão errados, né? Eu não gosto da Escola de Frankfurt, mas eu não posso ignorar a Escola de Frankfurt. Beleza? Tem que ser vista. Mas, como eu digo, dá uma olhada aí, porque os caras são, na minha opinião, os caras são do mal, beleza? Assim, tem coisas ali que os caras escrevem que, pelo amor de Deus, mas não dá para negar o efeito deles no meio social. Os caras são extremamente presentes no consciente e no inconsciente coletivo, beleza? Então vamos lá, deixa eu ler aqui. Enfim, deve prestar atenção não só nos especialistas que estão focados em usar a mídia para poder financeiro, né? Não olhar só as pessoas que falam sobre mídia, sobre meio, com relação à narrativa financeira, né, de busca de poder financeiro, de receita e tal, mas também olhar quem está buscando poder político, porque tem muito ensinamento de narrativa ali, de implantação de narrativa, de construção de linguagem, né, de uso da linguagem para a construção dessa narrativa e tudo mais. Voltando no conceito de sociedade líquida, né, é a sociedade digital, onde as conexões são fáceis. As máquinas facilitam nossas vidas e nos livram do trabalho de gerar memória. Então, assim, como vamos colocar nossa marca na memória de longo prazo para não sermos esquecidos em menos de 5 minutos? A diferença está entre ter uma empresa e ter uma marca. É o que vai fazer diferença em 2023, beleza? Eu não estou invalidando nada aqui, beleza? Todos os conceitos de marketing e de vendas, que é extremamente importante, mas você precisa se diferenciar. Né? Toda empresa precisa se diferenciar. Então, é muito importante olhar essas ferramentas de construção de memória de longo prazo, beleza? Eu coloco aqui, né? Deus sempre no controle, graças a Deus, pois tem uma coisa, existe uma geração de consumidores que assim, é tanta oferta, é tanta coisa que não fala nada, comoditizada, que eles estão buscando, né, uma conexão, um significado, né? Tem até um vídeo do Pondé no YouTube que fala sobre marketing existencial. As pessoas, elas buscam um significado, né, para se diferenciar. Elas querem se comunicar através das coisas que elas usam, né? Então, branding é muito importante também para atender essa vontade, essa necessidade do consumidor. Aí você olha, por exemplo, a teoria do Chomsky, né?
de sociedade líquida, você fala, pô, as pessoas não querem se conectar com outras pessoas, elas querem se conectar com coisas. Nós, né, da comunicação de marketing, não estamos aqui para julgar isso, que é outra coisa que acontece. Bora lá? Na hora de você começar a colocar significado nos seus produtos, cuidado para não pesar a mão, beleza? Nunca se esqueça que você está no mercado de comunicação para vender, gerar receita, tá? E essas empresas politicamente engajadas, às vezes ela perde ela perde a mão, beleza? Então a comunicação, a propaganda, a publicidade com a pretensão social, às vezes não funciona para geração de receita para a empresa. E se você tem esse tipo de viés, eu acredito que você teria que ser sociólogo, né? E não marqueteiro, beleza? Cada um no seu papel. O marketing, ele vive da sociedade capitalista, tá? Eu acho que não faz bem para a pessoa que tem essa mentalidade de educação social e tal, no meio da publicidade. Bacana, legal lá o que as pessoas fazem, de inclusão e todas essas coisas é importante, mas pesar a mão nisso, você perde a sua capacidade comercial. Então não se perca nisso, tá? A sociologia tem essa função, não o marketing. E não adianta vir com a desculpa de que, não dá para ignorar Marx no processo publicitário, porque é produto, e se é produto tem uma interação com o meio social e blá blá blá, não dá, beleza? Foca. Maravilha? Então é isso que eu tinha para falar, beleza? Lembre-se, contar histórias de criação, crença, né? As frases de crença, os rituais, isso não é só necessário para sua marca, para sua empresa virar uma marca. Isso é necessário, isso é uma tecnologia de armazenamento de dados inventada pela humanidade lá na pré-história. Hoje nós estamos vivendo num ambiente de extrema estímulo visual, de informação e de palavras e sons e tudo, beleza? E superficial. A gente não sabe fazer com tanta informação. Não estamos penetrando na cabeça do nosso cliente. Então, o jeito é voltar, né, lá atrás e dar uma olhada como que eles faziam quando eles não tinham a ferramenta de geração de memória que a gente tem hoje, né? Era na base das histórias, das crenças, do primal branding, do branding, tá? É isso, beleza? Entrou ideologia aqui no meio dessa conversa, espero não ter ofendido ninguém, não foi a minha intenção. Minha intenção é buscar resultados para os meus clientes, tá? E ajudar, né, como diz o Pierre Levy, na inteligência coletiva, na minha comunidade, ajudar com o conhecimento que eu tenho. É isso. Gratidão